Pelo pecado entrou a morte. Entrou a morte. Por Cristo, vida nova. O capítulo 6, em particular, vai trabalhar a teologia batismal. Se no judaísmo a circuncisão, como um gesto através do cumprimento da lei, apesar que a circuncisão aconteceu antes do tempo de Moisés. Então a circuncisão não é em função da lei, é em função da promessa. É em função da promessa. Quando nós, então, olhamos a circuncisão como um gesto de adesão à filiação divina, a eleição, melhor dizendo, eleição divina, nós somos povo de Deus, fomos eleitos povo de Deus, então nós nos consagramos a Deus e finalizamos em nossa própria vida um sinal físico que é a circuncisão. Aqui vai entrar, então, a teologia batismal, onde o batismo não é um sinal aparente. Ele é um sinal que ele desaparece em nosso corpo, mas deve aparecer através de nossas obras e de nossa espiritualidade, de nossa fé. Então, como é que nós deveríamos reconhecer uma pessoa batizada? Eu estou olhando para vocês e não estou vendo nenhum carimbo na testa, batizado. Vocês não vão achar na minha testa esse carimbo. Nós não temos um sinal visível do batismo. O nosso sinal é invisível. Não é? Por quê? Porque, vejam, se o pecado deixa a mancha aparece. Se nós retiramos a mancha desaparece. Nós não vemos a mancha. Então, o que vai marcar o batismo é exatamente a transparência, a ausência de mancha. O que vai marcar o batismo é exatamente não aparecer. O batismo, ele não aparece, mas ele deve refletir nas nossas ações, na nossa espiritualidade, na nossa fé. Então, essa vai ser um pouco a dinâmica, tá? Então, no capítulo 6, Paulo ele vai exatamente trabalhar esse paralelo e vai mostrar que no batismo nós morremos para esta humanidade antiga, para o velho homem, então para aquela humanidade. Nós devemos deixar aquela humanidade. Então, pelo batismo, nós deixamos de ser aquela humanidade, porque nós somos discípulos e discípulas de Jesus, e pelo batismo estamos unidos a Jesus, o que é verdadeiro nele é verdadeiro em nós. E por isso nós vivemos uma vida nova. Se morremos para a velha humanidade, nós nascemos para a nova humanidade, a vida nova. E assim nós somos o quê? Liberados para amar a Deus e ao próximo. O batismo nos libera para amar a Deus e ao próximo. É pelo amor a Deus e ao próximo que nós reconhecemos uma pessoa batizada. Devia ser assim. Não é que assim, né? Não é assim, não. É que devia ser assim, né? E aqui, só lembrar o símbolo que eu acho muito legal, né? A pessoa mergulhando, a pessoa renascendo, a morte e, o túmulo vazio com a luz, a ressurreição. Então, todos esses jogos de cena, de imagem, de figuras, elas estão imbuídas no batismo. No batismo. Uma nova humanidade. Tá? Que até tem um X lá atrás, né? Muito bem. Então, uma nova humanidade. Então, esse jogo do morrer para a antiga humanidade e renascer em Cristo para a nova humanidade vai estar presente agora no capítulo 6. Vamos dar uma olhada, então, no capítulo 6. Vamos lá, então. Versículo 1. Que diremos, então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? De forma nenhuma. Uma vez que já morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós
que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. É bem isso aqui, né? Veja, como que a chave de leitura ajuda a gente perceber as jogadas do texto. Para teologia batismal, pastoral do batismo, é um... Né? Como fala, é um pudim. Eu não achei a expressão, então vai isso, mel na chupeta, pudim, vai essas coisas, tá? E aí, claro, qual é a metodologia de Paulo? Lança a ideia e ele é mestre. O que faz um mestre judeu? Bate na tecla, repete. Então ele vai repetir essa ideia, para entrar na cabeça daqueles... A comunidade, lembra a comunidade de Roma, está dividida entre judeus cristãos e gentios cristãos, né? Os gentios cristãos não estão mais topando a parada de viver a lei judaica. Os judeus cristãos querem que os gentios cristãos assumam a parada de viver a lei judaica. Paulo está mostrando que a circuncisão fica para trás e o batismo ocupa agora. Então, pelo batismo, nós morremos para a vida do pecado sem a necessidade da lei. Só que a lei existiu para mostrar exatamente que nós não cumprimos a lei, somos pecadores. Então, Paulo ele vai tentando quebrar, mostrando o Cristo, tentando quebrar a divisão existente na comunidade. E aí Paulo continua, versículo 5. Se permanecemos completamente unidos a Cristo, com morte semelhante à dele, também permaneceremos com ressurreição semelhante à dele. Vê como ele vai repetindo, né, a ideia? Ele só dá uma mudadinha na palavra, mas a ideia é aquela mesma ideia, ele vai batendo essa tecla. Sabemos muito bem, novamente, sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. De fato, quem está morto está livre do pecado. Mas se estamos mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com ele, pois sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Vai insistindo, porque morrendo, Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Então, essa dinâmica, com toda a clareza, Ele vai avançar porque ele quer trabalhar exatamente a verdade nele, é verdade em nós, e que o batismo, ou melhor, o Cristo no qual fomos batizados, vai nos liberar para amar a Deus e ao próximo. Porque contra o amor não existe lei. Contra o amor não existe lei. Não existe uma lei falando é proibido amar. Não existe essa lei. Então, se nós vivemos o amor como Cristo viveu, nós estamos vivendo a lei. Estamos vivendo a lei sem precisar da lei judaica. Então, isso. Diga. Quem morreu não peca mais. Exatamente. Então, estamos livres. Né? A nossa condição nessa vida... Pode. O pecado leva à morte. O resultado do pecado é a morte. Comeu a fruta. O que aconteceu com a fruta? Comeu a fruta e aí virou Deus?
não viramos Deus, mas pelo contrário, conhecemos a morte. Conhecemos a morte. O pecado sempre gera morte. E aí o que acontece? A ação do homem dominado pelo pecado é a ação que gera a morte. E aí, novamente, lembrar isso, né? O vizinho matou fulano, eu tô aqui, tem lá a Joaninha, vou lá e pá na Joaninha, sendo que ela não me fez nada. As nossas ações são morte no cotidiano. São morte no cotidiano. Isso. A morte, ela é o fruto do pecado. Sem o pecado não existiria a morte. Mas a humanidade sabe que nós somos tão criativos, né? Vamos comer aquela fruta lá que ela é gostosa, tenho certeza. E se não for, depois a gente assa a serpente. E aí vai. Mais morte. Então, assim, de fato, assim, quando uma pessoa morre, ela está liberada do pecado. E ela vai se encontrar com Deus. O problema é o quê? É que o que nós fazemos nessa vida, ela reflete na vida pós-morte, na vida eterna. Então, o que acontece? Se a minha vida, ela é totalmente fechada no pecado aqui, eu fecho as portas para lá. Inclusive, foi um pouco o espírito das leituras desse fim de semana, por exemplo. Foi um pouco esse espírito aí. E aí, o que acontece? Quando nós nos abrimos aqui para a graça, para a vida nova, nós abrimos as portas para a vida nova, para a vida eterna. Então, um morto não peca mais, mas nós decidimos isso aqui. Se nós morremos em Cristo ressuscitaremos. Né? E o batismo, esse sacramento, ele marca isso. Ele marca que já aqui, mesmo ainda sob o domínio da morte, nós já começamos a vida nova. No Evangelho de São João, então, aquele que vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre, e eu o ressuscitarei no último dia. O discípulo amado. Pedro está lá com o discípulo amado no capítulo 21. Pedro está falando com Jesus. O discípulo amado está dando uma bafejada no cangote, está logo ali atrás de Pedro. Pedro dá aquela olhada para trás, vê o discípulo amado. Bem, tudo bem, eu vou assumir agora a igreja. Esse cara aí, o que vai ser dele? Ele pergunta para Jesus: e o que vai ser dele? Do discípulo amado. Jesus fala que ele fique até que eu venha, e isso não te interessa, Pedro. Aí Pedro calou a boca. Quem é que vai discutir com Jesus, né? Eu não vou. Então, eu quietinho. E aí correu a fama de que aquele discípulo não morreria. Não é isso. É que aquele discípulo já está ressuscitado. Aquele discípulo, ele já foi liberado para amar a Deus e ao próximo. É o discípulo amado. É o discípulo que se deixou amar. Ele já está liberado. Por isso, ele já fez a passagem da morte para a vida nova. Para aquele discípulo não interessa poder, porque ele já está lá na vida nova. Não interessa autoridade, está lá. O que lhe interessa é ficar com Jesus. É o que interessa para ele. Ele já fez a passagem. Ele está totalmente unido a Jesus. Logo, o que é verdadeiro em Jesus é verdadeiro nele, é verdadeiro em nós. Sentido. Então ele já fez essa passagem no Evangelho de São João. É um pouco a pegada aqui do capítulo 6. Claro, ele vai aprofundando aqui na questão, então ele vai repetindo e vai avançando aos pouquinhos. Que o pecado não reine mais no corpo mortal de vocês, submetendo-os às suas paixões. Não ofereçam os membros como instrumento da injustiça e do pecado. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas, que voltaram dos mortos, da morte para a vida. Então ele vai costurando isso, tá? E ofereçam os membros como instrumento da justiça para Deus. Justiça, justificação, assim por diante.
pois o pecado não os dominará nunca mais, porque vocês já estão debaixo da lei. Vocês já não estão debaixo da lei, mas sob o domínio da graça. E daí? Devemos cometer pecados? Porque já não estamos debaixo da lei, mas sob a graça? Novamente, mesma coisa. De forma nenhuma. Vocês não sabem que oferecendo-se a alguém como escravos para obedecer, vocês se tornam escravos daquele que obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Demos graças a Deus porque vocês eram escravos do pecado, mas obedeceram de coração ao ensinamento básico que lhes foi transmitido. Assim, livres do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Falo com palavras simples, por causa da fraqueza de vocês. Aqui a fraqueza é tudo, tá, pessoal? A divisão que eles estão vivendo, essa dissensão, a ideia de que você tem que viver a lei. Não tem que viver a lei. Então, todas essas questões, elas representam a nossa fraqueza. A nossa fraqueza. O nosso instinto egoísta, o nosso desejo de mandar, aquela mania autoritária que muitos de nós queremos. Eu não preciso ser eu o autoritário, basta eu querer que o outro seja o autoritário. Padre, você tem que falar, chega junto, né? Isso bota ordem na bagunça, você está muito misericordioso. Então, às vezes a gente quer que o outro, né? Então, chegando, padre, aquela pessoa está com as costas aparecendo, aquele homem está com um shortinho curtinho na missa, padre, bota ele para fora, sabe? Então, um pouco essa dinâmica, né? Então, esse ciclo todo, ele está aqui nessa dinâmica da fraqueza de vocês, tá? Aí Paulo continua, assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem, que conduzem à revolta contra Deus, aqui então vocês percebem, a palavra dá-se a impressão que está um pouco mais dirigida aos gentios nesse texto. Por quê? Porque os gentios, antes de aceitarem o Cristo, estavam vivendo a moda romana. A moda romana. E lembra que a moda romana tinha os seus problemas, não é? Agora ponham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colheram então? Frutos de que agora se envergonham. É verdade. Pois o fim deles é a morte. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação. E o fim deles é a vida eterna. Então, novamente, símbolo da morte e o símbolo da ressurreição, a vida eterna. Pois a morte, esse texto é famoso, tá? Pois a morte é o salário do pecado. Daquela dinâmica que você tinha colocado. Pois a morte é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aí, lemos inteiro o capítulo 6, tá bom? Capítulo 6.